parte de Deus alguma coisa quando nós cremos naquilo que Deus fala. É por isso que está escrito na carta aos Hebreus que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Por isso, nós precisamos entender que só recebemos de Deus alguma coisa quando cremos plenamente em Sua palavra. Amém? Nós lemos uma palavra em Lucas capítulo 14, versículo 33 ao 35, mas eu quero somente destacar a parte final do versículo de número 35, queridos irmãos, que diz assim, quem tem ouvido, ouça. Essa pequena porção da palavra de Deus, ela foi registrada diversas vezes dentro das Escrituras Sagradas. Você vai ouvir essa mesma expressão em Mateus capítulo de número 11, e versículo de número 15, está lá escrito: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Em Mateus capítulo 13, versículo de número 9, você vai ouvir novamente a Bíblia registrando essa pequena porção da palavra de Deus. Lá está escrito: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E novamente repetindo, em Mateus capítulo 13, no versículo de número 43, a Bíblia mais uma vez vai repetir esse pequeno trecho: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E a Bíblia repete muitas vezes esse pequeno trecho. E por incrível que pareça, queridos e amados irmãos, a Bíblia, no seu último livro, no livro de Apocalipse, a mensagem enviada às 7 igrejas, que é algo escatológico, e precisamos estar atento a isso que a Bíblia faz questão de frisar. Irmão Filipe, a Bíblia faz questão de frisar. E frisar o quê? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você vai encontrar a Bíblia repetindo esta palavra nas 7 igrejas enviadas ali na Ásia Menor, com o testemunho do nosso irmão João. E aí você vai primeiro ouvir na carta escrita a Éfeso, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí novamente ele vai repetir essa palavra no capítulo 2 e no versículo de número 7. Ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí novamente ele repete a igreja de Tiatira, no capítulo, melhor dizendo, a igreja de Pérgamo, no capítulo 2 e no versículo de número 17, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí novamente a igreja de Tiatira, no capítulo 2 e no versículo de no capítulo 2, no versículo de número 29, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente no capítulo 3, e no versículo de número 6, a igreja de Sardes, ele novamente diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 3 e no versículo de número 13, ele diz à igreja de Filadélfia:
muito embora seja considerado uma das igrejas mais fiéis entre as 7, a igreja de Filadélfia também ouve a mesma coisa. No versículo 13 do capítulo 3, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, queridos e amados irmãos, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Dentre as igrejas que receberam a carta, a igreja de Laodiceia me parece estar no pior estado espiritual, mas mesmo assim o Espírito faz questão de repetir esta mesma expressão no versículo de número 22, no capítulo 3, ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Repetitivo, bastante batido, a mesma expressão, mas isso é para nos alertar a importância de termos ouvido atento para ouvir a pessoa certa, na qualidade certa, e quem tem autoridade para nos indicar o caminho certo. Aleluia. Esta é a realidade. O Senhor Jesus, queridos, em Mateus capítulo de número 24, no versículo 5, ele vai dizer da seguinte maneira: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E por que enganarão a muito, pastor Josailton? Porque não tiveram ouvido para ouvir quem estava falando, se era realmente o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo. É por isso que a Bíblia bateu diversas vezes na mesma expressão, e eu fiz questão de mostrar versículo por versículo em cada capítulo que a Bíblia está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nós precisamos ter ouvido bastante treinado, bastante aguçado, para ouvir quem está falando conosco. Jesus, quando diz em Mateus capítulo 24, versículo 5, e virão muitos em meu nome, ele não disse que vai vir nem um, nem dois, nem três, nem quatro, ele diz: virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E não passará despercebido este muito. Estes muitos que aparecerá dizendo, eu sou Cristo, ele não será ignorado. Ele não cairá no esquecimento. Por quê, irmão Israel? Você disse que ele não será ignorado. E por que você também repete dizendo que ele não cairá em esquecimento? Porque Jesus é que afirma, e muitos serão enganados. Para serem enganados, esse que estava dizendo ser o Cristo, ele conseguiu atrair a atenção daqueles que o ouviram. As pessoas que ouviram a estes que têm aparecido, nós temos até aqui no Brasil um famoso chamado Henrique Cristo. Você vai lá onde ele reside, tem pessoas seguindo ele. Ele diz que ele é o Cristo. Cumpre-se na íntegra quando ele diz isso. Alguns levam ele na brincadeira, outros faz chacota por causa do seu jeito espalhafatoso. E Deus do céu está nos olhando e está nos dizendo o que é que vocês pensam ser esta
pessoa. Esta é mais um daqueles que Jesus disse: e virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando você chega lá no estado onde esse homem reside, tem pessoas seriamente seguindo ele, achando que ele realmente é o Cristo. E agora? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque não têm ouvido aguçado para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Essas pessoas não estão com o ouvido preparado para entender que aquele dali é mais um enganador. As pessoas que o seguem não têm capacidade de discernir a voz que está lhe enganando. É por isso que as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas, independente do seu estado espiritual, se era bom ou se era ruim ou se era razoável, todas elas ouviram: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Glória a Deus! Porque só desta forma, queridos irmãos, somente desta forma, nós poderemos escapar. Nós poderemos escapar de quem? Dos enganadores. Além daqueles, queridos irmãos, além daqueles que seguirão Cristo, eu sou Cristo, aparecerá também aqueles dizendo ser profeta. E o próprio Jesus também disse, porque surgirão muitos falsos profetas. E esses falsos profetas também enganará a muitos. E agora, o que fazer? Como me preparar para discernir entre o falso Cristo e o verdadeiro Cristo, entre os falsos profetas e o verdadeiro profeta? Porque na questão do Cristo, um crente com pouquinho de sensatez, ele haverá logo de discernir: não, esse não é o Cristo. Mas em relação aos falsos profetas, que às vezes até no nosso próprio meio se levanta, a necessidade de ter um ouvido aguçado e preparado e lavado pelo Espírito Santo, aí é bem maior. Aí é bem maior. Precisamos estar prontos. E o interessante, querida igreja, é que precisamos estar prontos, tanto nós vivos, como quando nós estivermos mortos também. Porque Jesus disse assim, virá a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Esses mortos têm que estar preparados para ouvir, porque senão esses também ficarão para trás. E por isso que Paulo disse que nós não precederemos os que dormem. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós que estamos vivos, juntamente com eles seremos arrebatados. Mas para sermos arrebatados, o meu ouvido precisa ouvir a voz do Filho de Deus. Aleluia. Que será como trombeta. Glória a Deus. Se eu não conseguir ouvir esta voz que soará, e aí, querido, eu me lembro agora também da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens vai nos dizer, queridos irmãos, que as 10 virgens dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Para ouvir esse grito, além de estar preparada para acordar,
ela teria que estar preparada também para prosseguir. Só quem estava preparada para acordar e para prosseguir foi que estava com o ouvido bastante aguçado. Eu não posso, em meio à nossa caminhada, me descuidar nem um pouco. Nós não podemos, em meio à nossa caminhada, nos descuidar nem um pouco, porque a trombeta soará e nós teremos que estar preparados para ouvir a voz do Filho de Deus soar do céu, dizendo: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os outros que deram ouvido à voz do falso profeta, os outros que deram ouvido à voz dos falsos cristos, ele ouvirá da parte de Deus o seguinte: apartai-nos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas só ouvirá: vinde bendito do meu Pai, aqueles que desde agora já conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Desde agora nós temos que estar já nos preparados. O mundo tem sido bombardeado por doutrinas diversas. Os homens têm sido bombardeados por doutrinas diversas. Doutrinas essas que parecem até boas, mas quando você faz uma vasculhada nela e compara ela à palavra de Deus, você consegue observar: não, esta doutrina não é boa, porque ela está indo de encontro àquilo que me ensinou o meu Senhor, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se está indo de encontro àquilo que está indo de encontro à palavra de Deus, ela não é boa. Se não é boa, eu devo rejeitar. Rejeitando, o meu ouvido fica cada vez mais preparado para ouvir o que o Espírito me diz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar prontos sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Aleluia. E para ouvir a voz de Deus, queridos irmãos, para ouvir a voz de Deus, não é suficiente estar somente dentro da igreja. Estreitou. Para ouvir, eu vou repetir, para ouvir a voz de Deus, não é suficiente estar dentro do templo, somente dentro do templo. Tem que ter conhecimento e comunhão. Repetindo, não é suficiente estar dentro do templo para ouvir a voz de Deus, para conseguir discernir a voz do Espírito. É necessário ter conhecimento e comunhão. Então é um conjunto de prerrogativas que eu e você, como cristão, precisamos adotar para estarmos preparados para ouvir a voz do Espírito. Aleluia. Biblicamente eu quero te explicar isso. Você vai no primeiro livro de Samuel. Depois que Eli já está quase rejeitado, tem uma mulher que, sendo perseguida pela sua rival, ela decide clamar a Deus. E clamando a Deus, Deus me ouve e ela faz um voto: se o Senhor me ouvir, este que tu me dá, eu te devolvo. E esse menino que ela devolve vai para o templo. Ele vai para o templo e
está sendo instruído pelo sacerdote Eli. Ele ouve por muitos dias, pastor Joselito, a voz do sacerdote Eli. Ouve a voz do sacerdote Eli lhe ensinando. Ouve a voz do sacerdote Eli ministrando. Ouve a voz do sacerdote Eli o tempo todo ecoar dentro do templo. Estava o menino Samuel dentro do templo. Até que um dia brada a voz do Espírito ao menino Samuel: Samuel, Samuel. E o que acontece? O menino Samuel, tão acostumado por ouvir a voz de Eli, ouvir Eli ministrar, ouvir Eli oferecer sacrifício, o menino Samuel corre ao sacerdote Eli e diz: eis-me aqui. O sacerdote Eli estranhou: eis-me aqui? Por quê? Eu não te chamei. O menino Samuel certamente volta frustrado e diz: como é que ele me chama e agora disse que não me chamou? E voltou a dormir. Estando dormindo, o menino Samuel ouve novamente: Samuel, Samuel. O menino Samuel, muito prudente, porque era aplicado de tudo aquilo que fazia dentro do templo, ele corre ao sacerdote ali e diz: eis-me aqui. O sacerdote ali então percebeu: o menino Samuel não está conseguindo discernir entre a minha voz e a voz do Espírito. E aí foi instruído. Então, queridos e amados irmãos, aprenda nesta noite: não é necessariamente suficiente você estar dentro do templo. Você tem que perceber entre a minha voz e a voz do Espírito de Deus quando clama aos seus ouvidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Porque às vezes falo eu ainda que esteja falando da palavra de Deus, mas às vezes fala particularmente por minha boca o Espírito ao seu coração. E aí o menino Samuel foi instruído pelo sacerdote ali: quando você ouvir te chamar, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Glória a Deus. Aí está a grande diferença. Sendo instruído, agora aprende a discernir entre a voz do homem e a voz de Deus. Você está na igreja, o falso profeta aparece dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. E o seu ouvido diz: não é não, porque o seu ouvido está aguçado pela voz do Espírito Santo. A sua comunhão está tão grande que você já está sabendo discernir entre a voz dos falsos e a voz do verdadeiro. Aleluia! Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É necessário, queridos irmãos, sabermos discernir a voz do Espírito Santo. Sabermos discernir a voz de Jesus quando soa em nossos ouvidos. Amém? Deus abençoe. Os irmãos ficam de pé, nosso pastor estará. Os irmãos podem vir à frente, podem vir. Os irmãos querem receber a unção. Eu estarei orando e o pastor estará